O ar era frio, cortante. Nas montanhas de Minas Gerais, o silêncio não era apenas a ausência de som. Era uma presença, densa, pesada, quase sólida. Envolvia o resort de luxo como um casulo, isolando seus hóspedes do mundo real. E era por isso que Cristiano Ronaldo estava ali. Não para férias. Férias eram para os outros. Para ele, aquilo era uma oficina, um centro de reparos para a máquina mais valiosa e exausta do futebol mundial. Ele estava ali para calibrar, para resetar. Cada músculo, um ativo. Cada gol, uma métrica. Cada batida do coração, um dado a ser analisado. Sua vida era uma performance ininterrupta, e o palco era o planeta inteiro. Mas agora, o motor falhava, não nos campos, nunca nos campos. Falhava por dentro, no silêncio do seu quarto de hotel, quando as luzes dos estádios se apagavam e só restava o homem. E aí, beleza? Preparados? Antes da história começar, vamos fazer um aquecimento rápido, igual jogador antes de entrar em campo. Se você já está pronto para as emoções que vêm por aí, se você já sabe que vai ser uma história daquelas, já crava o dedo no like agora. É o seu sinal para mim de que podemos começar. Bateu o like? Então vamos para o jogo. Os terapeutas o chamavam de esgotamento mental. Ronaldo chamava de defeito de fabricação. Um defeito que precisava ser corrigido. Em segredo. Longe dos flashes, longe das manchetes, longe dos contratos que exigiam seu sorriso mesmo quando a alma gritava. Sua rotina no resort era militar. Acordar às 5, meditação, treino de baixa intensidade, dieta calculada ao miligrama, sessões de terapia mental, dormir às 9, sem exceções. Era a disciplina que o havia levado ao topo. Era a disciplina que, ele esperava, o manteria lá. Mas naquela tarde, algo quebrou. O sol, fraco e pálido, atravessava as nuvens, pintando as montanhas com uma luz dourada e triste. Ronaldo estava na varanda de seu chalé, olhando para a imensidão verde. E pela primeira vez em semanas, ele quebrou o protocolo. Sentiu um impulso que não vinha de um plano de treino, mas de um lugar antigo, quase esquecido. Ele precisava de ar de verdade. Vestiu uma calça de moletom simples, uma camiseta preta sem marca e um boné. Deixou para trás o celular, o relógio que media seus passos, a pressão. Abriu a porta e caminhou para além dos muros invisíveis do resort, em direção a uma estradinha de terra que descia a montanha. O cheiro de mato molhado invadiu seus pulmões. O som de galinhas ciscando, o latido distante de um cachorro. Era um mundo analógico, rústico, um mundo que não se importava com seus recordes ou com o valor de sua marca pessoal. E aquilo, de repente, era libertador. Foi quando ele ouviu. Não era o som de um estádio, com seus cânticos organizados e o rugido de 70 mil vozes. Não. Era um som diferente, puro, cru. O som de uma bola de couro sendo chutada com força. O som de gritos apaixonados, de pés batendo na terra dura. Era o som do futebol de verdade. Guiado por aquele chamado, ele continuou descendo. A estrada terminava em um pequeno vilarejo, um punhado de casas simples com telhados de barro e paredes coloridas. E no centro de tudo, um campo de terra batida. O terrão, como diziam no Brasil. 2 traves improvisadas com bambu e um grupo de garotos jogando com uma fúria que o dinheiro não compra. Ronaldo parou, escondido atrás de uma grande mangueira, e observou. Sentiu uma pontada de nostalgia, uma lembrança de sua própria infância na Ilha da Madeira, correndo atrás de uma bola até as pernas doerem. Mas então, seus olhos focaram em um deles. Um garoto. Talvez uns 15 anos. Magro, mas com uma fibra que se via de longe. O cabelo escuro, encaracolado, grudado na testa pelo suor. Ele não apenas jogava, ele dominava. Havia uma potência em seu chute, uma fúria contida em seus movimentos, uma inteligência em seu posicionamento que não se aprende em escolinhas de futebol. Aquilo nascia com a pessoa. Ronaldo, o analista, o perfeccionista, ficou fascinado. A postura de cobrança, o jeito de dominar a bola,
como se ela fosse uma extensão do corpo. A maneira como ele se lançava no ar, o corpo arqueado, uma mola prestes a explodir. Era familiar, assustadoramente familiar. O garoto roubou a bola no meio-campo, arrancou em direção ao gol, driblou 2 adversários com uma mudança de direção seca, brutal, e então ele armou o chute. Ronaldo prendeu a respiração. Ele conhecia aquele gesto. Ele conhecia aquela energia. Ele via aquele movimento todas as manhãs, no espelho. O chute explodiu. A bola estufou a rede improvisada com um baque seco. O garoto não sorriu. Ele cerrou os punhos, um grito de raiva e alívio saindo de sua garganta. E quando ele se virou, a luz do sol da tarde iluminou seu rosto. O tempo congelou. O som do vilarejo desapareceu. O coração de Cristiano Ronaldo, aquela bomba de precisão que ele controlava com tanto rigor, falhou uma batida. Depois outra. Ele sentiu o ar faltar, as mãos suando frio. Não era uma semelhança. Não era uma coincidência. Era o seu rosto. Seu próprio rosto, 15, 20 anos mais jovem. O mesmo maxilar cerrado. Os mesmos olhos focados, ardendo com uma intensidade que ele conhecia melhor que ninguém. A mesma expressão de quem carrega o peso do mundo e a obrigação de vencer. Não era uma lembrança, era um eco, um fantasma de si mesmo, chutando uma bola numa ilha perdida no tempo. E naquele instante, Cristiano Ronaldo, o homem que conquistou o mundo, o atleta perfeito, a máquina de fazer gols, sentiu-se completamente, absolutamente perdido. Com certeza. Seguirei exatamente o estilo e a estrutura que estabelecemos, continuando a história a partir do ponto em que paramos, sem títulos e com transições fluidas, focando na emoção e no ritmo para um ouvinte. A imagem daquele rosto, o seu próprio rosto, queimava na mente de Cristiano. Paralisado atrás da mangueira, ele via o garoto, Léo, ser abraçado pelos colegas, comemorando o gol com a intensidade de uma final de campeonato. Cada movimento do menino era um espelho, uma cópia carbono de seus próprios instintos. E enquanto o suor escorria por sua testa, uma única pergunta martelava em sua cabeça, mais alta que o som do jogo, mais forte que a batida de seu coração. Quem era aquele menino? E então, como se o destino quisesse responder, uma mulher se aproximou do campo. Ela caminhava com a leveza de quem conhece cada pedra daquele chão. Carregava uma garrafa de água e uma toalha pequena. Usava um vestido simples, florido, e seus cabelos escuros estavam presos em um coque despojado, com alguns fios soltos dançando na brisa. Ela chamou. Léo, chega por hoje, filho. A água vai acabar e o sol já está baixando. A voz, aquela voz, não era possível. Era uma melodia que ele pensava ter sido enterrada pelo tempo, uma canção que ele não ouvia há mais de uma década. Mas a memória do corpo não mente. Um arrepio percorreu a espinha de Ronaldo. Ele viu o rosto dela quando ela se virou para olhar o jogo, e o mundo parou pela segunda vez. Era Sofia, o primeiro amor. O amor dos tempos de Manchester, antes dos títulos mundiais, antes do império, antes que ele se tornasse uma marca. Sofia, a estudante de artes portuguesa que ria de suas piadas ruins e que era a única pessoa no mundo que o chamava de Cris, sem que ele se sentisse diminuído. Sofia que um dia simplesmente desapareceu. Sem uma carta, sem uma ligação, sem uma explicação. Apenas um vazio que nem todos os troféus do mundo conseguiram preencher. Ela parecia mais velha, claro. Havia pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, um ar de cansaço que a vida no campo trazia. Mas era ela. Os mesmos olhos castanhos, a mesma boca, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. O garoto, Léo, correu até ela, pegou a água e a abraçou pela cintura. Só mais um gol, mãe, por favor. Mãe. A palavra atingiu Ronaldo como um soco no estômago. Ele teve que se apoiar no tronco da mangueira para não cair. As peças começaram a se encaixar em sua mente, formando uma imagem tão terrível e tão clara que ele mal conseguia respirar. 15 anos. Fazia 15 anos que ela havia sumido.
E aquele garoto tinha a sua idade. Ele precisava saber. Com passos que pareciam pesar 1 tonelada, ele saiu de seu esconderijo. Caminhou lentamente em direção ao campo, o coração batendo descontrolado no peito. O mundo parecia se mover em câmera lenta. Ele via os garotos parando de jogar, os olhares curiosos se virando para aquele estranho alto, de boné. Sofia o viu. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu de seu rosto. A garrafa de água escorregou de sua mão e caiu na terra com um baque surdo. Por um instante, ela pareceu que ia gritar ou correr, mas ela ficou imóvel, petrificada, como se tivesse visto um fantasma. Cris? Ela sussurrou, a palavra quase inaudível, um segredo escapando contra a sua vontade. Ronaldo parou a poucos metros dela. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saía, apenas o nome dela. Sofia. Léo olhou do rosto pálido da mãe para o homem estranho à sua frente. Ele não o reconheceu como a estrela do futebol. Viu apenas um homem que havia quebrado o mundo de sua mãe com uma única palavra. Mãe, quem é ele? Perguntou o garoto, a voz protetora, já se colocando entre os dois. Antes que Sofia pudesse responder, uma outra figura se aproximou. Uma senhora mais velha, de cabelos brancos e pele enrugada pelo sol, que observava tudo de longe, da varanda de uma das casas. Era Dona Isabel, a mulher que acolheu Sofia quando ela chegou ali, grávida e sem rumo, anos atrás. Lia, disse a senhora, a voz firme como uma rocha, usando o nome que Sofia adotara para se esconder. Está tudo bem aqui? O olhar de Dona Isabel era um aviso. Um muro. Ela olhou para Ronaldo não com reconhecimento, mas com uma hostilidade antiga, como quem reconhece não o homem, mas o perigo que ele representava. Sofia, ou Lia, respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ela se abaixou, pegou a garrafa do chão e olhou para Ronaldo com uma frieza que ele nunca imaginou que ela possuísse. Não é ninguém, filho. É só um turista perdido. Vamos para casa. Ela pegou na mão de Léo e começou a se afastar, sem olhar para trás. Turista perdido. As palavras ecoaram na cabeça de Ronaldo. Depois de tudo, depois de anos de busca silenciosa, ele era apenas um turista perdido. Ele deu um passo à frente. Sofia, espera, a gente precisa conversar. Ela parou, mas não se virou. Não temos nada para conversar, Cristiano. Você está no lugar errado. Sua vida não é aqui. E o menino? Ele perguntou, a voz rouca, a pergunta que rasgava sua alma. Ele é... Sofia finalmente se virou. Havia lágrimas em seus olhos, mas sua voz era dura como aço. Ele é meu filho, e é tudo o que você precisa saber. Ela se foi, deixando Ronaldo sozinho no meio daquele campo de terra, sob o olhar desconfiado de um vilarejo inteiro. O eco de seu passado agora tinha um rosto, um nome e os seus próprios olhos. E ele sabia, com uma certeza que doía mais que qualquer lesão, que sua busca por paz havia acabado de mergulhar sua vida no maior dos caos. A noite caiu sobre o vilarejo como um manto pesado. As luzes amareladas das casas começaram a se acender, mas para Cristiano, tudo era escuridão. Ele voltou para o resort, mas a paz do lugar agora parecia uma mentira. Cada silêncio gritava o nome de Sofia, cada sombra projetava a imagem de Léo. Ele não conseguiu meditar, não conseguiu treinar. A máquina perfeita estava, enfim, quebrada. Na manhã seguinte, ele quebrou o protocolo novamente. Dirigiu seu carro alugado e discreto até o pequeno café no centro do vilarejo. Era um lugar simples, com mesas de madeira e o cheiro de pão de queijo no ar. Ele sabia que ela estaria lá. Sofia sempre amou o silêncio das manhãs. Ela estava sentada em uma mesa no canto, de costas para a porta, mexendo uma xícara de café. Sozinha. Ele se aproximou em silêncio e sentou-se na cadeira à sua frente.
Ela não se assustou. Era como se estivesse esperando. Ela levantou os olhos e o cansaço do mundo parecia estar neles. O que você quer, Cristiano? A verdade, Sofia. Eu mereço a verdade. Ela deu uma risada amarga, sem humor. Merece? Você, que tinha o mundo aos seus pés, que vivia cercado por câmeras e contratos e festas. Você acha que merece alguma coisa da vida que eu construí aqui, com as minhas próprias mãos, no pó? Eu procurei você, ele disse, a voz baixa, quase um apelo. Por anos. Contratei gente, ninguém te achou. Pensei que o pior tinha acontecido. Eu não queria ser encontrada. Ela respondeu, a voz cortante. Eu precisava desaparecer, para me salvar. E para salvar ele. O ar ficou pesado. A pergunta estava ali, na ponta da língua dele, a pergunta que poderia mudar tudo. Ele respirou fundo. Léo, ele é meu filho, não é Sofia. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela não tentou limpá-las. Apenas assentiu, uma única vez. Um gesto que confirmava 15 anos de segredos e mentiras. Ronaldo sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Ele se apoiou na mesa, o mundo girando. Por que, meu Deus, Sofia, por quê? Por que você nunca me contou? Contar o quê? Ela explodiu, a voz agora um sussurro carregado de dor e raiva. Que eu estava grávida no meio do furacão que era a sua vida? Para quê? Para o nosso filho virar uma manchete de jornal? Para ele ser medido, pesado e avaliado desde o berço? Para ele ter que competir com seus gols, seus troféus, sua imagem perfeita? Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. Eu vi o que aquele mundo estava fazendo com você, Cris. Estava te transformando numa máquina, numa marca. E eu não queria que meu filho fosse mais um dos seus recordes. Eu não queria que ele crescesse achando que o valor dele estava na performance. Eu queria que ele tivesse uma vida. Simples. Real. Queria que ele pudesse ralar o joelho no terrão sem que isso virasse notícia. Que ele pudesse ser apenas o Léo. Cada palavra era um golpe. Ronaldo não tinha defesa. Porque no fundo, ele sabia que ela estava certa. Ele havia se tornado uma máquina. Uma máquina de vencer, de quebrar recordes, de ser perfeito. E nessa busca implacável, ele havia perdido a única coisa que realmente importava. Eu tinha o direito de saber. Ele conseguiu dizer, a voz quebrada. Eu teria cuidado de vocês. Eu teria largado tudo. Você não teria largado tudo. Ela disse, com uma tristeza infinita. E mesmo que tivesse, você não pode largar quem você é. A sua fome de vencer é maior que tudo. Maior que você. Maior que eu. E eu não ia deixar que essa fome engolisse meu filho. Ela se levantou, deixando algumas moedas na mesa para pagar pelo café. Eu construí uma vida para ele aqui. Uma vida de paz. Por favor, Cristiano, pelo amor que um dia você sentiu por mim, vá embora. Não destrua isso também. Ela saiu do café, deixando Ronaldo sozinho com a verdade. Uma verdade que pesava mais que todos os seus troféus. Uma verdade que o esvaziava de uma forma que nenhuma derrota em campo jamais conseguiu. Ele tinha um filho. E por 15 anos, ele nem sequer soube de sua existência. O atleta perfeito havia cometido o erro mais imperfeito de todos. A paz do vilarejo estava morta. Nos 2 dias seguintes, Cristiano não saiu do resort. Ele tentava processar a informação, mas sua mente, tão acostumada a analisar táticas e adversários, não conseguia computar a magnitude daquela perda. 15 aniversários, 15 primeiros dias de aula, 15 joelhos ralados, 15 natais, uma vida inteira roubada. Ele tentou se aproximar de Leo. Uma tarde, o viu perto de um riacho, atirando pedras na água. Ronaldo se aproximou devagar. Oi. Leo o olhou com uma desconfiança fria. O que você quer?
Só conversar. Gosto do jeito que você joga futebol. Você é bom. E daí? Respondeu o garoto ríspido. Você é algum olheiro? Veio me oferecer um contrato? Minha mãe já disse que não estamos interessados. A inocência da pergunta feriu Ronaldo. Leo não fazia ideia. Para ele, Ronaldo era apenas um estranho rico, talvez uma ameaça. Não, eu não sou um olheiro. Eu só me interessei, pois pode se desinteressar. A gente tá bem aqui. Não precisamos de nada que você tem para oferecer. Léo se levantou e foi embora, deixando Ronaldo com as palavras flutuando no ar. A situação piorou. O mundo exterior, o monstro que ele tentava evitar, começou a bater à sua porta. Jorge, seu empresário e amigo, a voz da razão e dos contratos, começou a ligar incessantemente. Cristiano, onde você se meteu? Temos uma sessão de fotos para a Nike em 3 dias em São Paulo. O jato já está agendado. Os patrocinadores estão perguntando por você. O que eu digo a eles? A voz de Jorge era uma mistura de preocupação e irritação. Cancele, Jorge. Cancele tudo. Cancelar? Você ficou louco? Isso é uma quebra de contrato de milhões de dólares. O que está acontecendo, Cristiano? Você não é assim. Aconteceu a vida, Jorge. A vida aconteceu. Ronaldo respondeu e desligou, ignorando as chamadas seguintes. Ele estava em uma guerra interna entre o homem que ele era e o pai que ele nunca foi, e uma guerra externa contra o império que ele mesmo construiu. E então, o golpe final. No final da tarde, enquanto tomavam café na varanda do resort, um outro hóspede, um empresário europeu, parou e o encarou, os olhos se arregalando em reconhecimento. Não pode ser. Cristiano Ronaldo? É você mesmo? Meu Deus, o que faz aqui? Sou um grande fã. O homem, animado, pegou o celular e, antes que Ronaldo pudesse impedir, tirou uma foto. Minha esposa não vai acreditar nisso, disse ele, já digitando e postando a foto nas redes sociais com a localização do resort. Ronaldo sentiu um calafrio. Era o fim. Em menos de 1 hora, a notícia explodiu. Cristiano Ronaldo é visto em resort isolado em Minas Gerais. Os portais de fofoca especulavam. Crise na carreira? Fuga romântica? O nome do pequeno vilarejo, antes um segredo, agora era um tópico comentado no mundo inteiro. O monstro da fama havia encontrado seu esconderijo. No dia seguinte, o caos chegou. Carros de canais de televisão começaram a subir a montanha. Drones sobrevoavam a área. Jornalistas com microfones e câmeras se instalaram na entrada do vilarejo, entrevistando os moradores, oferecendo dinheiro por informações. A paz estava oficialmente assassinada. Ronaldo viu tudo da janela de seu chalé, sentindo-se um prisioneiro. Ele viu Sofia na porta de sua casa, olhando para o circo midiático com pânico nos olhos. Viu Léo confuso e assustado, sendo protegido pelos vizinhos. Ele havia trazido a guerra para o paraíso deles. Ele, com sua fama, com seu nome, havia destruído a única coisa que Sofia queria proteger. Naquela noite, sob o zumbido dos drones e o brilho distante das câmeras, ele tomou uma decisão. Não podia mais se esconder, não podia mais fugir. A máquina precisava parar de analisar e começar a sentir. Ele pegou as chaves do carro. Precisava falar com eles, não como a estrela, não como a marca, mas como o homem que havia quebrado tudo e que, de alguma forma, precisava tentar consertar. A casa de Sofia era simples, com uma pequena varanda e um jardim de ervas na frente. As luzes estavam acesas. O barulho dos grilos era abafado pelo som distante dos geradores da imprensa. Quando Ronaldo bateu na porta, quem atendeu foi Dona Isabel. Seus olhos eram duros. O que você quer aqui? Já não causou estrago o suficiente? Eu preciso falar com ela. Por favor. Ela não quer falar com você. Dona Isabel. A voz de Sofia veio de dentro. Deixe-o entrar. Ronaldo entrou. A casa era pequena,
mas acolhedora. Havia desenhos de Leo pregados na parede, livros espalhados. Sofia estava sentada no sofá, o rosto pálido. Leo estava ao seu lado, o olhar furioso. "Você está feliz, Cristiano?", disse Sofia, a voz cheia de um cansaço amargo. "Olha o que você trouxe para nós, o mundo que eu passei 15 anos evitando. Agora ele está na nossa porta." "Eu não queria isso, Sofia. Você sabe que não." "Mas aconteceu. Porque tudo o que você toca vira um espetáculo, um circo. Meu filho não consegue mais ir jogar bola no campo porque tem repórteres querendo saber quem ele é." "E quem eu sou?", interrompeu Léo, levantando-se, a voz tremendo de raiva e confusão. "Quem é você? Por que minha mãe chora quando olha para você? Por que você tem a cara parecida com a minha?" O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Sofia fechou os olhos. Ronaldo olhou para o menino, para a dor e a raiva em seus olhos, e sentiu seu próprio coração se partir. Ele respirou fundo. Era a hora de parar de ser a estrela e começar a ser o homem. "Léo", começou ele, a voz baixa, "eu não vou mentir para você, nem para sua mãe. Eu errei, em tudo. Eu me perdi na minha própria vida, na busca por ser o melhor, o mais forte, o perfeito. E nessa busca, eu perdi pessoas, perdi momentos, eu perdi você." Ele olhou para o menino. "Eu não sou um turista perdido, Léo. Eu sou seu pai." A confissão caiu na sala como uma bomba. Léo recuou um passo, como se tivesse sido atingido. Olhou para a mãe, buscando uma negação, mas Sofia apenas chorava em silêncio. "Não", sussurrou o garoto. "Não pode ser. Meu pai... Minha mãe disse que ele era um homem simples, um artista, que ele morreu." "Eu precisei inventar uma história, filho", disse Sofia entre lágrimas, "para te proteger." "Me proteger? Ou se proteger?", gritou Léo. Ele se virou para Ronaldo, o rosto contorcido pela dor da traição. "Você? O todo-poderoso Cristiano Ronaldo? Meu pai? Você me abandonou. Você nunca me quis." "Não", disse Ronaldo dando um passo à frente. "Eu não sabia, Léo. Juro por tudo o que é mais sagrado. Eu nunca soube que você existia. Se eu soubesse..." "Se soubesse o quê?", cortou o garoto. "Me mandaria para uma academia de luxo na Europa? Me transformaria em outro dos seus projetos? Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero seu nome. Eu queria um pai. Um pai que me ensinasse a chutar uma bola, que visse meus jogos. Onde você estava?" Ronaldo não tinha resposta. Porque Léo estava certo. Onde ele estava? Estava em Madrid, em Turim, em Manchester. Estava levantando troféus, assinando contratos, posando para fotos. Estava em todos os lugares, menos no único lugar onde ele deveria ter estado. Ele não tentou se defender. Não tentou dar desculpas. Pela primeira vez, ele se permitiu ser vulnerável. "Eu estava perdido", disse ele, a voz embargada, os olhos marejados. "Eu conquistei o mundo, Léo, mas às vezes eu janto sozinho. Tenho tudo e não tenho nada. O erro foi meu, todo meu. E eu não peço que você me perdoe, não agora. Eu só peço uma chance. Uma chance de te mostrar o homem que eu sou, não a estrela que eles dizem que eu sou." Ele olhou ao redor da pequena casa. Viu o bambu da trave do campinho encostado na parede. Viu que um dos pés estava quebrado. Sem dizer mais nada, ele se abaixou, pegou o bambu, pegou uma pequena caixa de ferramentas que estava num canto e foi para a varanda. Sob o olhar confuso de Sofia e Léo, ele se sentou no chão e, com uma habilidade que ninguém imaginaria que ele tivesse, começou a consertar a trave de bambu. Com um pedaço de arame, com uma fita, com uma paciência que ele normalmente só dedicava a uma cobrança de falta. Ele não disse nada, apenas trabalhou. O som do arame sendo torcido, o som de suas mãos trabalhando na madeira.
Era uma forma de oração, um pedido de desculpas sem palavras. Leo e Sofia ficaram na porta, observando. O circo da mídia lá fora, o barulho, os flashes. E ali dentro, na varanda daquela casa simples, o maior jogador do mundo estava no chão, suando, consertando uma trave de bambu quebrada. Naquele gesto, naquela humildade, algo começou a mudar. A ponte do perdão, frágil como aquele bambu, começava, timidamente, a ser construída. A noite avançou e o silêncio se instalou dentro da casa. Cristiano terminou o concerto. A trave estava firme de novo. Ele se levantou, limpou as mãos na calça e olhou para Sofia e Léo, que ainda o observavam da porta. Seu rosto estava sujo, sua camiseta preta manchada de poeira. Ele não parecia uma estrela de futebol. Parecia apenas um homem, cansado, arrependido. Amanhã, disse ele, a voz baixa, o campo vai estar pronto para jogar de novo. Ele se virou para ir embora, para voltar à sua gaiola de ouro no resort, mas a voz de Sofia o parou. Espere. Ele se virou. Ela o olhava de um jeito diferente. A raiva havia dado lugar a uma curiosidade triste. Fique. Para o jantar. Não foi um convite caloroso. Foi quase um desafio. Uma forma de dizer: você quer ser real? Então seja real aqui, na minha cozinha, com a minha comida simples. Ronaldo assentiu, o coração dando um salto de esperança. O jantar foi estranho, silencioso. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha. A comida era arroz, feijão e um pedaço de frango ensopado. Para Cristiano, acostumado a dietas calculadas por nutricionistas de renome, aquele prato era a coisa mais exótica e reconfortante que ele havia comido em anos. Léo não falava. Comia de cabeça baixa, empurrando a comida no prato. Dona Isabel os observava da sala, uma sentinela silenciosa. Foi Sofia quem quebrou o gelo. Ele puxou o seu gênio. É teimoso, obstinado. Não aceita perder nem no par ou ímpar. Ronaldo sorriu, um sorriso pequeno, triste. Isso eu percebi. Ele olhou para Léo. Você joga bem, chuta forte com as duas pernas. Léo levantou os olhos, surpreso. Como você sabe? Eu observei. Você troca de pé na hora de finalizar, desequilibra o goleiro. É uma boa tática. Pela primeira vez, um brilho de interesse apareceu nos olhos do garoto. Era a linguagem que ele entendia, a linguagem do campo. Meu chute de esquerda ainda não é tão bom, sai sem direção às vezes. É o posicionamento do corpo, disse Ronaldo instintivamente. Você inclina o ombro um pouco demais, perde o equilíbrio. Tente manter o tronco mais reto. Ele pegou um garfo e uma faca para demonstrar na mesa. Sofia observava a cena, fascinada. Ali, naquela cozinha humilde, estava acontecendo a primeira aula de futebol entre pai e filho. Uma aula que estava 15 anos atrasada. Após o jantar, o telefone de Ronaldo tocou. Era Jorge, seu empresário. A voz dele era de puro pânico. Cristiano, a Nike vai nos processar. A diretoria do seu clube está exigindo uma explicação. Você precisa voltar agora. O mundo inteiro está falando sobre isso. O que eu faço? Ronaldo olhou para Léo, que ouvia a conversa com atenção. Olhou para Sofia, cujo rosto se fechou novamente, como se a realidade do mundo dele estivesse invadindo sua casa outra vez. Ele respirou fundo e fez algo que nunca havia feito antes. Ele fez uma escolha que ia contra toda a lógica de sua carreira, contra todos os contratos, contra a máquina que ele mesmo criou. Diga a eles, Jorge, diga a eles que o jogador está ocupado, que ele está ensinando seu filho a chutar uma bola. E desligou o telefone. O silêncio que se seguiu foi profundo. Léo o encarava, os olhos arregalados, incrédulo. Sofia o olhava com uma mistura de choque e algo que parecia admiração.
Pela primeira vez na vida, Cristiano Ronaldo estava deliberadamente escolhendo perder. Perder um contrato, perder dinheiro, desafiar o sistema, para poder ganhar algo infinitamente mais valioso. Naquela noite, ele não dormiu no resort. Sofia arrumou um colchão para ele no pequeno sofá da sala. Deitado ali, no escuro, ouvindo a respiração de seu filho no quarto ao lado, Cristiano não se sentia um campeão mundial. Não se sentia uma lenda. Ele se sentia apenas um pai. Um pai novato, desajeitado, cheio de medo, mas que finalmente estava em casa. A manhã seguinte nasceu com uma promessa no ar. O circo da mídia ainda estava lá fora, mas dentro da casa, a atmosfera era outra. Quando Ronaldo acordou, Léo já estava de pé, com a bola de futebol debaixo do braço. Ele parou na frente do sofá e olhou para Ronaldo. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma pergunta silenciosa. "O campo está pronto", disse Ronaldo se levantando. "Então vamos", respondeu o garoto. Eles saíram pela porta dos fundos, evitando os jornalistas. Caminharam em silêncio até o terrão. O sol da manhã era suave, o cheiro de orvalho ainda estava no ar. Chegaram ao campo. Ronaldo pegou a trave consertada e a fincou na terra. Estava perfeita. Léo colocou a bola no chão, olhou para Ronaldo. "Aquilo que você disse ontem, sobre o chute de esquerda, me mostra." E ali, naquele campo de terra esquecido no meio das montanhas de Minas Gerais, sob o olhar distante das câmeras que não conseguiam capturar aquele momento, um novo começo se desenhava. Não era o rugido de um estádio, era apenas o som de uma bola sendo chutada, o som de uma instrução paciente, o som de 15 anos de silêncio sendo finalmente preenchidos. Era o som da esperança. Claro. Aqui está a reflexão final sobre a história, seguida pela chamada para a ação, mantendo o estilo narrativo, emotivo e voltado para um ouvinte. E ali, naquele campo de terra, a nossa história não termina. Na verdade, é ali que ela verdadeiramente começa. Porque o que vimos não foi apenas o reencontro de um pai e um filho. O que vimos foi o reencontro de um homem com sua própria alma. E a lição que fica, a lição que podemos levar para as nossas próprias vidas, é profunda e, ao mesmo tempo, simples como um chute na bola. A primeira grande verdade que essa jornada nos ensina é sobre a gaiola de ouro da perfeição. Pense em Cristiano Ronaldo no início. Ele não era apenas um homem, ele era uma máquina, uma marca, um conjunto de métricas, recordes e expectativas. Ele vivia em uma bolha de luxo, disciplina e controle, mas essa bolha era também uma prisão. Uma prisão onde o fracasso não era permitido, onde a vulnerabilidade era um defeito e onde a humanidade era um risco para o negócio. Quantos de nós, em nossas próprias vidas, não construímos nossas próprias gaiolas? Talvez não sejam de ouro, como a de Cristiano, mas são igualmente aprisionadoras. A gaiola do emprego perfeito, que suga nossa energia, mas que temos medo de largar. A gaiola da imagem perfeita nas redes sociais, onde cada foto é um sorriso ensaiado e cada post é uma performance. A gaiola de ser o pai perfeito, a mãe perfeita, o filho perfeito, sempre forte, sempre no controle, sem nunca admitir que, às vezes, estamos apenas cansados. Cristiano precisou fugir. Precisou quebrar o protocolo, sentir o cheiro de mato molhado e ouvir o som de um futebol de verdade para se lembrar de quem ele era antes de o mundo decidir por ele. A lição aqui é um convite. Saia da sua gaiola. Permita-se não ser perfeito. Permita-se caminhar por uma estrada de terra, sem rumo, só para sentir o vento no rosto. A verdadeira vida, a vida que realmente importa, raramente acontece dentro dos muros que construímos para nos proteger. Ela acontece lá fora, na bagunça, na imperfeição, no inesperado. E isso nos leva à segunda lição, talvez a mais dolorosa, o preço da ambição. A fome de vencer de Cristiano, a mesma que o levou ao topo do mundo, foi a mesma que o afastou de Sofia e de seu filho. É uma faca de dois gumes. Nós admiramos a ambição, celebramos o sucesso, corremos atrás de nossas metas com uma força implacável,
Mas a que custo? A história de Sofia é um espelho para a nossa própria vida. Ela não fugiu de Cristiano. Ela fugiu do que Cristiano representava. Um mundo onde o amor, a família e a paz eram sempre colocados em segundo plano, atrás do próximo jogo, do próximo contrato, do próximo troféu. Ela escolheu a simplicidade não por fraqueza, mas por uma força imensa. A força de dizer não a um mundo que nos grita mais, mais, mais. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo que Cristiano? Quantas vezes não escolhemos o trabalho em vez da festa de aniversário do nosso filho? Quantos jantares de família perdemos por causa daquele e-mail urgente? Quantas conversas importantes adiamos porque estamos muito ocupados construindo nosso império? A lição de Cristiano e Sofia é um alerta. Olhe para o preço da sua ambição. Tenha certeza de que, ao subir a montanha do sucesso, você não está deixando para trás as únicas pessoas que fariam a vista lá de cima valer a pena. Mas a beleza desta história, a verdadeira esperança que ela nos dá, está na terceira lição. A redenção não vem de grandes gestos, mas de pequenos atos de humildade. Quando o Cristiano encontrou seu filho, sua primeira reação poderia ter sido a de uma estrela: oferecer dinheiro, viagens, uma vida de luxo, tentar comprar o tempo perdido. Mas ele não fez isso. Sua verdadeira redenção não começou quando ele desligou o telefone para seu empresário, desafiando um contrato milionário. Não. A redenção dele começou no momento em que ele se sentou no chão sujo da varanda e, em silêncio, começou a consertar uma trave de bambu quebrada. Pense no poder desse gesto. O homem que o mundo idolatrava, o atleta perfeito, estava ali, de joelhos, fazendo um trabalho manual, simples, anônimo. Aquele gesto não era para as câmeras, não era para os fãs. Era para aquele menino e para aquela mulher. Era um pedido de desculpas sem palavras. Era um jeito de dizer: eu não estou aqui para impressionar. Eu estou aqui para consertar o que eu quebrei. E vou começar pela coisa mais simples. A verdadeira força de Cristiano não apareceu quando ele marcou um gol de bicicleta na Liga dos Campeões. Apareceu quando ele admitiu sua fraqueza para o filho, quando disse: eu estava perdido. A grandeza não estava em levantar um troféu, mas em se abaixar para consertar um pedaço de bambu. Essa é a lição para nós. Muitas vezes, achamos que precisamos de grandes gestos para consertar nossos erros. Um presente caro, uma viagem espetacular. Mas a verdade é que as pontes mais fortes são reconstruídas com os tijolos mais simples. Um pedido de desculpas sincero. Uma mão estendida. Um tempo de qualidade, sem celular, só ouvindo. Um gesto de serviço, feito em silêncio, sem esperar nada em troca. Não subestime o poder de consertar uma trave de bambu na vida de alguém. E por fim, a lição mais importante de todas: nunca é tarde demais para um novo começo. 15 anos foram perdidos. Isso é um fato. É uma dor que nunca vai desaparecer completamente. A história não apaga o passado. Ela não nos deu um final de conto de fadas onde todos se abraçam e esquecem as feridas. O que ela nos deu foi algo muito mais real e poderoso. A imagem de um pai e um filho chutando uma bola no primeiro dia do resto de suas vidas. O perdão não é um evento, é um processo. A confiança não é restaurada com uma única conversa. Ela é construída dia após dia com pequenas provas de amor e comprometimento. Cristiano e Léo não resolveram tudo naquele campo, eles apenas começaram. Eles deram o primeiro passo em uma longa jornada. E essa é a esperança que podemos levar para nós. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando em uma ponte que você queimou, um relacionamento que se quebrou, um erro do passado que ainda te assombra. A história de Cristiano nos diz que, enquanto houver vida, há a possibilidade de um novo começo. Não significa que será fácil. Não significa que não haverá dor. Mas significa que você pode escolher, hoje, dar o primeiro passo. Você pode escolher fazer a ligação. Você pode escolher pedir desculpas. Você pode escolher consertar a trave de bambu. A vida, como o futebol, não é sobre nunca cair. É sobre quantas vezes você tem a coragem de se levantar, de limpar a poeira do uniforme e de tentar mais uma vez, não para ser perfeito, mas para ser presente.
para ser real, para ser, finalmente, humano. Se essa história tocou o seu coração e te fez refletir, deixe o seu like para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas que talvez precisem ouvi-la. E o mais importante, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos um novo relato feito para sentir, pensar e, quem sabe, transformar. Agora, eu quero saber de você. Deixe sua resposta aqui nos comentários. Qual foi a maior trave de bambu que você já precisou consertar na sua vida? Qual ponte você decidiu reconstruir, mesmo depois de muito tempo? Sua história pode inspirar outra pessoa. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo.